Hoje nós vamos aprender a dedução da distribuição de velocidades. Distribuição das velocidades das partículas contida num gás. Como você se lembra, nós estamos trabalhando com um modelo de gás que faz parte da atomística, né? Faz parte da constituição atômica da matéria, que é constituído de partículas massivas, e essas partículas massivas estão animadas de velocidade. Elas têm velocidade indo para todos os lados, inclusive para a direção das paredes. A colisão dessas partículas com as paredes dá origem a uma transferência de momento. E essa transferência de momento faz com que apareça uma força sobre as paredes do recipiente que contém o gás. E a essa força, por unidade de área, nós chamamos de pressão. Então, um gás que está contido num determinado volume V e que contenha um determinado número de partículas N, não é? Ele causa, né, nas suas paredes uma pressão, e essa pressão e o volume estão relacionados através da chamada lei dos gases. Essa é uma lei que foi obtida através da experimentação, como composição de vários comportamentos analisado pelos gases, quando você mantinha a temperatura constante, quando você mantinha o volume constante, ou quando você mantinha a tal da pressão constante. Muito bem, então essa pressão vezes o volume constitui o que nós chamamos da equação de estado do gás. E aqui aparece, né, uma constante, que é a constante de Boltzmann. E essa constante de Boltzmann vale 1,38 vezes 10 a menos 16 ergs por grau Kelvin. É uma constante, né? Constante importante essa da teoria cinética dos gases. E ela nos permite, então, aqui relacionar as propriedades macroscópicas do gás, que é pressão, volume e temperatura, através da equação chamada equação de estado. Essa equação, na verdade, ela pode ser deduzida. Nós deduzimos essa equação. E quando deduzimos essa equação, baseado no fato de que as moléculas do gás devem ter uma distribuição de velocidade, não é? Nós obtivemos que essa equação aqui ela é verdadeira desde que a temperatura do gás esteja relacionado com a energia cinética das partículas. E nós obtivemos que existe uma relação interessante, que é que meio de m vezes a velocidade média dessas partículas ao quadrado, portanto é a quantidade de energia cinética em cada molécula, é exatamente meio da constante de Boltzmann vezes a temperatura. Isso nos permitiu ter uma interpretação para a temperatura, porque até então nós usamos a temperatura o tempo todo, né? A gente usa a temperatura para quantificar determinadas grandezas, o quente, o frio. Inclusive aprendemos a calcular quanto de energia ou quanto de calor é transmitido para os materiais através da sua variação de temperatura, não é verdade? Mas até agora nós não tínhamos um modelo microscópico para a temperatura. Esse modelo que nós fizemos nos permitiu interpretar que, de fato, temperatura está relacionada a uma maneira de você medir a energia cinética dos constituintes atômicos da sua amostra. Bem, essa foi a teoria que nós vimos, e quando fizemos essa teoria, quando deduzimos isso, nós assumimos que, olha, as partículas não devem ter todas a mesma velocidade, né? E elas devem ter uma distribuição de velocidade, né? Deve ter mais partículas com uma velocidade, menos com a outra. Isso caracteriza uma certa distribuição de velocidade, e quando fizemos isso, nós observamos que para deduzir essa expressão aqui, não era necessário que se conhecesse a distribuição de velocidade. Bastava que a gente conhecesse os seus valores médios. Então, para deduzir essa fórmula e para obter essa relação, calcular a pressão e relacionar com a energia ou com a temperatura das partículas, nós acabamos, usando expressões que somente dependiam
da integral da distribuição de velocidade, o que caracteriza os valores médios das grandezas físicas envolvidas. Então nós não vimos, ao deduzir isso, a necessidade intrínseca de termos a distribuição de velocidade. Então, para deduzir a equação de estado, para obter a equação que relaciona os parâmetros macroscópicos do gás com os seus parâmetros microscópicos, eu posso substituir aqui a temperatura Kt por exatamente mv². Então eu tenho aqui v² médio. Então eu teria aqui uma equação de estado que está relacionando as grandezas macroscópicas, que é pressão e volume, com uma grandeza microscópica, no caso, a energia cinética de cada partícula. Bom, então para fazer isso, nós não precisamos da distribuição da velocidade. Mas em muitos casos, muitas propriedades dependem da distribuição de velocidade. Em muitos casos eu tenho que saber qual é a distribuição de velocidade das partículas para poder calcular, para poder entender determinadas propriedades da matéria que advêm da constituição atômica. Então, para entender essas propriedades, para entender essas grandezas, eu tenho que sim saber qual é a distribuição. E para saber a distribuição, eu posso ir no laboratório e fazer uma medida, não é? É possível fazer no laboratório medidas que vão me dar qual é a distribuição de velocidade das partículas num gás, não é isso? Como função da temperatura do próprio gás. Muito bem. Então nós estamos trabalhando aqui com uma caixinha que tem volume V, tem N partículas aqui dentro, tá certo? E, obviamente, se eu pudesse medir, eu poderia fazer um furinho aqui e ver o gás escapar, e através dessa, e fazer uma medida da velocidade que essas partículas estão saindo. Então eu teria aí, nesse caso, uma ideia de quantas partículas saem em cada classe de velocidade. Então eu poderia dividir em classe de velocidade, e eu notaria que se eu dividisse em classe de velocidade, eu montaria um histograma mostrando a distribuição da velocidade dessas partículas. Então eu falaria assim, bem, quantas partículas têm velocidade, aqui é a distribuição ou o número de partículas que teriam uma determinada velocidade. Então eu viria que, na verdade, existe aí uma distribuição, né? Existe uma curva, né, que passa por esses pontos, eu dividi em classes, e eu estou associando quantas partículas desse gás, de fato, estão associadas a cada valor de velocidade. Então eu obteria isso, que é o que nós chamamos de distribuição de velocidade do gás. Significa que aqui dentro as partículas não têm a mesma velocidade, embora a gente representa dessa maneira, eles não têm a mesma velocidade, e cada partícula, não é, tem uma velocidade, tem componentes, esse gás é tridimensional, né, nós não dissemos nada, mas obviamente essa caixinha ela é tridimensional. E nós temos aí uma caracterização de velocidade. Nós queremos saber se é possível, né, deduzir essa curva, saber qual é essa distribuição. A melhor maneira de fazer isso não é trabalhar com o número de partículas, mas é trabalhar com a fração de partículas, dado um todo, né? Dado um todo, um gás que é um todo, que tem uma certa característica e que tem uma certa temperatura T, é comum e é mais apropriado que a gente procure determinar qual é a fração dessas partículas que tem uma determinada classe de velocidade. Quando a gente fala em classe de velocidade, nós estamos falando de partículas que têm velocidade dentro de um certo intervalo. Como nós vamos trabalhar aqui com coisas... nós vamos dividir essas classes de velocidades em regiões de tamanhos infinitesimais, nós estamos sempre perguntando qual é a fração de partículas que constitui o meu gás, que tem velocidade entre V e V mais dV, onde V é um valor que eu escolhi. Obviamente, se eu estou bem próximo do zero, né, se eu tivesse obtido uma distribuição desse tipo, eu teria uma fração pequena de partículas, aí à medida que eu vou crescendo, passo por um máximo, e à medida que eu vou crescendo muito, ele decai de novo. Então, existe uma distribuição das velocidades ao redor de um caroço.
característico e, obviamente, o valor médio, quando a gente calcula aquele valor médio que nós fizemos, ao deduzir a lei, né, a equação de estado dos gases, ele está ao redor aqui desse caroço, onde é o maior número de partículas. Então, seria apropriado, né, que nós colocássemos aqui o seguinte: de todas as partículas que saíram daqui, ou de todas que estão dentro aqui, porque o que está saindo é um retrato do que está dentro, o que nós colocaríamos aqui é qual é a fração das moléculas ou dos átomos, depende da natureza do gás, que apresenta velocidade em que valor, não é isso? Então essa curva é a distribuição de velocidade e essa é a curva que nós queremos obter agora, né, a sua expressão, porque se eu conhecer essa distribuição, vocês vão ver que eu consigo calcular inúmeras propriedades do gás, como por exemplo, condutividade térmica, condutividade de fusão, se eu jogar aqui uma partícula estranha, quanto que ele percorre, a viscosidade e assim por diante. Então eu tenho que conhecer essas características para poder calcular a distribuição. E intrinsecamente é importante a gente saber qual é essa distribuição, porque até agora nós temos valores médios, e através desses valores médios nós definimos a temperatura, nós interpretamos a temperatura. Agora é preciso que a gente tenha distribuição, que a gente de fato tenha uma característica ainda mais forte do mundo microscópico, além apenas do valor médio das grandezas que nós estamos interessados, aqui no caso a velocidade, a distribuição de velocidade das partículas. Muito bem, então agora nós vamos partir para a dedução da distribuição de velocidade das partículas contidas num gás. Eu vou começar, né, imaginando que essa distribuição chama-se uma distribuição G de V. Para nós, G de V é uma função, né, que tem a seguinte característica. G de V, na verdade, eu coloquei G de V, mas eu gostaria de colocar, na verdade, G de Vx, Vy e Vz. Porque agora eu vou pegar aqui um constituinte qualquer do meu gás e vou dizer que ele tem uma certa velocidade e que essa velocidade pode ser, sim, caracterizada pelas suas componentes ortogonais, pelas suas componentes cartesianas, Vx, Vy, Vz. E essa distribuição de velocidade vezes um elemento de volume no espaço de velocidades, então vezes um dVx, dVy, dVz, isso sim me dá a fração de partículas, né, com velocidade entre o Vx, estando entre Vx e Vx mais dVx, Vy entre Vy e Vy mais dVy, e Vz entre Vz e Vz mais dVz. Essa é a interpretação para essa distribuição que eu estou assumindo. Então, ela representa a fração de partículas com velocidade num determinado intervalo. Existe uma forma gráfica da gente ver isso. Nós poderíamos graficar isso se nós representássemos aqui, ao invés do espaço real, representássemos um espaço de velocidade, onde aqui nós vamos colocar Vx, aqui nós vamos colocar Vy e aqui nós vamos colocar Vz. Se eu pegar uma partícula que tem velocidade qualquer, o seu vetor velocidades pode estar distribuído em qualquer direção, ou o extremo do seu vetor velocidade, para uma partícula que eu peguei do meu gás, pode terminar em qualquer ponto desse espaço, não é verdade? Porque a partícula, em princípio, pode ter qualquer velocidade. Então, se eu pegasse um vetor de velocidade, eu veria que esse vetor de uma certa partícula, ele é caracterizado por ter um Vz, por ter um Vx e por ter um Vy. Tá certo? Então ele teria as suas componentes. Então veja bem, eu estou caracterizando a distribuição de velocidade do gás, agora olhando um pouco no chamado espaço de velocidades, né? Olhando só as componentes de velocidade. Porque as componentes espaciais, de fato, não nos importa, porque nós estamos lidando com um gás que ele é homogeneamente
distribuído pelo espaço. Isso é muito importante a gente lembrar que nós estamos fazendo um modelo que é homogêneo no espaço. Em qualquer ponto do espaço, eu tenho a mesma distribuição do gás, não importe aonde eu esteja dentro daquele recipiente. O que significa? Isso aqui significa que se eu plotasse todos os vetores velocidades de uma amostra gasosa, eu teria vetores indo para todas as direções. Mas teria uma classe de vetor, né, cuja extremidade cairia exatamente dentro de uma caixinha. Caixinha essa de volume dvx, dvy, dvz. Portanto, é uma caixinha que tem as suas arestas de valor dvx, dvy, dvz. E todo vetor velocidade que cai aqui dentro significa que corresponde àquelas partículas que eu estou contando aqui nessa função que eu defini dessa maneira. Não é? Se eu pegar o número de vetores, se eu pegar todos os vetores velocidades de uma amostra gasosa e representar aqui, eu veria que terá um certo grupo, né, de partículas, ou uma certa fração das partículas, vão ter os seus vetores velocidades todos terminando nessa região do espaço. Essa fração de velocidade é que está representada por essa função de distribuição que eu estou falando para vocês. Certo? Então a interpretação física dessa função é que ela representa a fração de partículas. Tá certo? Ela representa a fração de partículas. Se ela representa a fração de partículas, então, dado que eu tenho um certo número total de partículas, uma certa porcentagem está aqui, então ela representa também a probabilidade, né, de eu encontrar uma partícula nessa região que eu defini. Então, ao mesmo tempo que ela representa a fração de partículas, e para representar a fração nós sabemos que o todo tem que somar com a unidade, então normalmente a gente exige a chamada condição de normalização, que é que essa função integrada em todo o possível espaço, integrada sobre todos os valores possíveis de velocidade, me fornece a unidade. Isso é o que nós chamamos de normalização, né? Porque se eu exigir isso, então eu exijo que ela represente uma fração. Porque a hora que eu somar tudo, todas as frações tem que dar o inteiro. Então, exigindo isso, né, eu tenho essa função, mas ela tem que ter essa propriedade. Porque se ela tiver essa propriedade, ela sim pode representar a fração e ela sim pode representar a probabilidade, porque eu sei que a soma das probabilidades de um sistema físico também tem que ser unitária. Então nós temos aqui a função distribuição, embora eu não saiba a expressão dessa função, eu estou definindo qual é a interpretação física para essa função, como que ela deve ser interpretada, tá ok? Então nós estamos procurando uma função que provavelmente, como nós estamos lidando de amostras macroscópicas, o número de partículas que eu tenho é muito grande, né? Como nós vimos, nós estamos trabalhando com frações de mol, ou mol de um gás, que significa 10 a 22, 10 a 23 partículas, portanto são muitas partículas, de tal maneira que essa função pode ser considerada contínua, o que significa que qualquer classe de velocidade que eu pegue, qualquer valor de velocidade que eu me refira, eu sempre poderei encontrar moléculas ali dentro. Não interessa quão pequenininho é a minha caixinha, sempre deverá ter vetores de velocidade terminando nessa região do espaço de velocidade. Então essa é a interpretação da distribuição de velocidade que nós queremos usar. Feita essa parte da interpretação da distribuição, nós temos que calculá-la. E para calcular, nós temos que lembrar, além dessa propriedade da função que eu acabei de escrever, que é ela tem que ser normalizada, essa função tem que ser normalizada para que possa representar a fração, de fato, de partículas de um gás, caracterizando aqui a distribuição do gás no espaço de velocidade. Não é isso? Aonde eu tenho o maior número de terminações dos vetores é onde vai ter mais partículas com aquelas velocidades, obviamente. Muito bem, então agora eu vou partir para lembrar vocês de mais algumas propriedades. Além dessa interpretação, além dessa característica da função, nós temos que lembrar que o gás, ele é isotrópico. Não é verdade? Então,
Se eu pegar um gás contido nessa sala, por exemplo, eu sempre vou ter o mesmo número de partículas indo para uma direção do que o número de partículas vindo na direção oposta. Isso significa isotropia. Eu não tenho uma direção preferencial do espaço onde eu posso dizer que as partículas têm essa vontade de andar naquela direção. Muito bem. Antes, porém, eu quero lembrar mais uma coisa aqui. Antes, porém, eu quero lembrar que como essa função ela representa a probabilidade da partícula estar localizada com essas características de velocidade, não é? Então, o valor médio de qualquer grandeza, que dependa das componentes de velocidade, então se eu pegar uma grandeza qualquer que dependa das componentes de velocidade, o valor médio dela vai ser a soma da grandeza, que aqui depende das componentes de velocidade, não importa que grandeza seja essa, vezes a função g, dvx, dvy, dvz. Tá certo? Então o valor médio de qualquer grandeza poderá ser expresso dessa forma, porque nós sabemos que o valor médio de uma grandeza é o produto do seu valor, do valor da grandeza, vezes a probabilidade de ter aquele valor, somado sobre todas as possibilidades, que é isso que a integral faz. Quando eu faço essa integral, obviamente eu estou trabalhando com 3 componentes, você tem que lembrar que isso aqui é uma integral tripla, em todas as velocidades. Todas as velocidades aqui significa a componente x, y, z e variando de menos infinito até mais infinito. Isso que significa isso. Tá certo? Inclusive, eu poderia estar interessado em calcular aqui a própria velocidade média. Então isso aqui vai ser a própria velocidade. Tá certo? Não precisa ser, de fato, uma propriedade esdrúxula, pode ser a própria velocidade, é uma propriedade, o valor médio dela vai ser um valor interessante que nós vamos ter que calcular. Muito bem, então agora eu tenho que assumir determinadas propriedades para poder deduzir essa distribuição de velocidade da maneira que eu estou colocando para vocês. A primeira coisa que nós vamos assumir é que nós temos um sistema isotrópico. E eu, como já falei para vocês, assumir um sistema isotrópico significa dizer que todas as direções são iguais. Então não pode ter uma direção que é preferencial em relação à distribuição de velocidade das partículas. Quando eu assumo que é isotrópico, e portanto estou assumindo que as direções são iguais, eu já estou assumindo uma coisa importante. Quer dizer, eu já falei, vou repetir, o número de partículas que vai sempre é igual ao número de partículas que vem. Então, essa função, ela tem que me mostrar características compatíveis com essa propriedade. Além disso, o fato da gente impor a isotropia significa uma coisa interessante. Significa que a direção x deve ser igual à direção y e deve ser igual à direção z. Essas direções são equivalentes. Não é? Então são direções que devem ter as mesmas características. Então veja bem, eu estou procurando uma função que depende das componentes, mas devido à isotropia do sistema, as direções têm que ser equivalentes. Não é verdade? Elas não só têm que ser equivalentes, como também têm que ser independentes. Quer dizer, o fato de eu medir uma velocidade numa direção, né, então as componentes Vx, Vy e Vz também têm que ser independentes. E o que significa essa independência aqui? Significa que quando eu meço uma componente de velocidade Vx, eu não sei exatamente, eu não posso garantir quem seja Vy e Vz. Pode ser qualquer dos valores possíveis dentro da minha configuração. Então isso mostra uma independência das várias direções. Como eu estou assumindo essas propriedades, isso me permite escrever a função como dependendo
das variáveis de uma forma bastante peculiar. Tá certo? E também, baseado nessas considerações, eu posso analisar cada direção de uma forma independente. Então é isso que nós vamos começar a fazer agora. Nós vamos começar a olhar uma única direção do gás, porque se essas direções são independentes, vai facilitar o nosso trabalho se ao invés de eu olhar todas as componentes, eu começar a olhar inicialmente a componente X. Então, se eu olhar a componente X, significa que eu estou interessado em caracterizar a distribuição de partículas com relação à sua componente Vx, mais precisamente, eu estou interessado em determinar quantas moléculas têm velocidade dentro de um certo intervalo, Vx e Vx mais dVx. E da mesma maneira que eu coloquei a função que nós estamos procurando, que é a função g, eu vou agora escrever que essa função apenas para uma componente vai se chamar f, de v de x. Obviamente, como elas são independentes, a função só pode depender daquela componente. E essa função tem também a interpretação de que eu estou olhando agora de todas as possíveis componentes de velocidades das partículas de um gás, eu resolvi olhar apenas uma direção. Eu tenho lá um dispositivo que me permite fazer isso. A interpretação disso é também que isso aqui é a fração de todas as moléculas que eu olhei, é a fração de moléculas ou de partículas com velocidade no intervalo v de x e v de x mais dv de x. Então, a função f que eu estou definindo agora é equivalente à função g, mas aplicada a uma única componente do gás, aplicada exclusivamente à componente x, no caso. Tá certo? Então, essa função, eu posso começar olhando essa função, e como eu sei que as três direções são igualmente, são equivalentes, né? Se eu sei numa direção, significa que eu sei em todas as outras. Então, nós começamos definindo agora essa função f. Mas, e com a interpretação, não é verdade? Com a interpretação que eu tenho. E essa função, ela me permite, novamente, calcular o valor médio de qualquer grandeza que dependa explicitamente da função de x, da mesma maneira. Agora, a componente x de velocidade pode variar de menos infinito a mais infinito. E qualquer grandeza que dependa de v de x pode ter o seu valor médio calculado, porque da mesma maneira que isso aqui representa a fração, ela também representa a probabilidade de se encontrar a partícula aí, e ela então representa, ela me permite calcular o valor médio de qualquer coisa, inclusive o valor médio do próprio v de x. O v de x médio seria a integral de menos infinito a mais infinito de v de x vezes f de v de x dvx. Tá certo? Que tem que dar zero. Eu sei que tem que dar zero, por que tem que dar zero? Porque nós dissemos que o gás é isotrópico e que o número de partículas andando para uma direção é igual ao número de partículas andando na direção oposta. Então, para cada componente Vx de velocidade, eu tenho uma fração igual para menos Vx. Então, quando eu somar tudo isso de menos infinito a mais infinito, isso aqui dá zero. Para isso aqui dar zero, você vê claramente que essa função aqui tem que ser o quê? Tem que ser uma função par. Porque o todo tem que ser ímpar. O v de x vezes isso tem que dar ímpar, porque para a integral de menos infinito a mais infinito dá zero. Tá certo? Então, eu sei inclusive que essa função aqui tem que ser uma função par no valor de v de x. Você vê como a gente vai descobrindo, baseado nas propriedades do gás, a gente vai descobrindo que características que a função que eu estou procurando tem que ter. Muito bem, então agora que eu já estou convencido que posso olhar uma componente da velocidade, uma única componente, a distribuição ao longo de uma componente, e que as componentes são todos equivalentes, e que a função tem que ser par, e que o gás é isotrópico, eu gostaria, de lembrar a vocês que como isso representa a fração de moléculas
que tem uma certa característica, se eu agora voltar e quiser reescrever a função g em termos da função f, como que isso seria? Seria da seguinte maneira. Vamos voltar aqui e escrever que a função g, que depende de v de x, v de y, v de z, não é isso? E ela representa, na verdade, nós sabemos que ela só tem sentido multiplicado pelo elemento de volume dvx, dvy, dvz, para representar um número que é uma fração. Portanto, ela tem dimensão do inverso da velocidade ao cubo. Então, essa distribuição, ela representa, né, uma certa probabilidade. Mas nós aprendemos que cada componente, eu acabei de mostrar para vocês, cada componente é representado por uma função f, e essa função f, ela vai nos dar a fração, ou a probabilidade para cada componente. Então, perguntar qual é a fração de moléculas que tem característica Vx na direção x, Vy na direção y e Vz na direção z, é a mesma coisa de perguntar, bom, vamos ver todas aquelas que teriam Vx. Aquilo dá uma fração. Vamos ver todas aquelas que têm Vy, aquilo dá outra fração. Vamos ver agora todas que têm Vz, aquilo dá outra fração. E eu pego então, como elas são independentes, as três coordenadas, a fração ou a probabilidade de ter uma molécula com a composição daquelas componentes deve ser o produto das frações, ou o produto das probabilidades. Então, essa função g, ela é, na verdade, a função f de v de x, mas a distribuição na componente y tem a mesma forma funcional. Então, vai ser a mesma f agora no valor f de y, que vai ser a mesma f agora no valor f de z. Então, devido à isotropia, não é? E à independência das componentes de velocidade, eu posso escrever que a função g que eu estou procurando, ela é o produto, né, de três funções, que é a mesma forma funcional, aplicadas nos valores das componentes que eu estou procurando. Então, eu cheguei a esse resultado baseado em determinadas propriedades do gás, tá certo? Tendo essa propriedade, que eu novamente saliento, ela foi obtida pela isotropia e pelo fato de que cada direção de componente é independente. Não é verdade? Por isso que nós multiplicamos as frações ou multiplicamos as probabilidades para ter a probabilidade global. Então, tendo essa função agora eu posso começar a fazer alguns cálculos aqui que vão me permitir determinar a forma dessa função. Não é qualquer forma de função que obedece a essas características. Tá certo? Não é qualquer forma de função. Além disso, tem uma propriedade muito importante. Essa propriedade que eu falei da isotropia, ela exige o seguinte. Na verdade, a fração de moléculas que tem Vx, Vy, Vz, ela deve ser sempre igual quando V quadrado igual a Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado for igual. Qualquer conjunto de componente que composto produza um valor do módulo da velocidade deve ter, na verdade, a mesma distribuição de velocidade. Porque nós sabemos que as direções são igualmente prováveis. Então deve depender apenas do valor. Se eu tenho numa certa direção moléculas com uma certa velocidade, qualquer direção que eu pegue, eu terei a mesma fração de moléculas com aquela velocidade. Isso permite, essa característica de equivalência de todas as direções, permite que eu entenda que essa distribuição não pode depender das componentes. Ela tem que depender do módulo da velocidade. Então vou explicar de novo o porquê. Dado que eu tenho uma velocidade total feita pela composição de componentes, toda vez que eu tenho aquela velocidade total,
independente de como as componentes são. Tá certo? O que eu quero dizer é o seguinte, vamos dizer que isso aqui é igual a 20. E esse 20 pode ser composto por esse cara aqui ser igual a 20, os outros 0, 0. Ou ele pode ser composto por esse ser 18 e esse 1, 1. Ou qualquer outra combinação. Estou querendo dizer para vocês que toda vez que eu tenho isso, a fração, não importa qual é essa composição, a fração de moléculas que tem essa velocidade tem que ser igual, porque simplesmente mudou a direção. E o meu gás, as minhas propriedades, não podem depender da direção que eu assumo. Portanto, essa distribuição, essa função, tem que depender essencialmente do valor da velocidade. Então eu já vou corrigir isso, porque eu já descobri isso aqui há tempo. Então eu vou dizer que essa função g, na verdade, depende do módulo da velocidade v, ao invés de depender das componentes específicas da velocidade. E isso está relacionado com as propriedades do gás. Eu não estou tirando isso do nada. Tá certo? Estou tirando isso do fato de que cada direção é igualmente provável. Cada direção tem que ter as mesmas características. Se eu olhar um gás para qualquer direção, eu vou enxergar as mesmas propriedades. Eu não tenho anisotropia nessas direções. Portanto, se isso é verdade, então não importa quais são as composições de velocidade que eu fiz, baseado no meu sistema de eixos, né? A fração de moléculas, a fração de constituintes do meu sistema, com aquela velocidade específica tem que ser igual, independente da direção. E para isso acontecer, eu tenho que ter isso, e eu vou então aqui escrever essa minha função aqui em cima. Então eu tenho agora aquela função g, ela só depende do módulo da velocidade, e ela pode ser escrita como o produto de funções que agora dependem individualmente de cada componente. Isso sim é uma coisa legítima de ser feita. Então nós temos aqui essa função que eu estou procurando. Ela tem essa propriedade, além de todas as outras que nós dissemos. Então, para deduzir, nosso objetivo aqui, que é o principal objetivo dessa aula, é deduzir esta função de distribuição. E V, eu quero lembrar vocês que V quadrado é igual a Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, aqui no nosso, e Vx, Vy, Vz são exatamente essas componentes que eu estou colocando aqui. Bom, para deduzir essa velocidade, eu vou agora fazer um pouquinho de matemática em cima dessa expressão. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tomar a derivada dessa expressão com relação a Vx. Então eu vou derivar essa expressão com relação à componente x da velocidade. Quando eu faço isso, eu tenho o seguinte, eu tenho derivar isso aqui em relação à velocidade, a componente x, significa derivar isso em relação a v e derivar v em relação a vx. Tá? Então eu tenho aqui exatamente, quando eu derivar essa função, eu vou ter 2 vezes Vx, aí na verdade é V, então vem a derivada, vai cair, vai dar a raiz quadrada embaixo, Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado, vezes G', que significa a derivada de G com relação a V, né? Talvez seja melhor escrever dg dv, e isso tem que ser igual. A hora que eu derivar a parte de k em relação a v de x, não é isso? Só a função, isso vai dar o df dvx, e as outras funções, obviamente, não são alteradas, porque ela não depende explicitamente do vx, elas dependem de vy e vz. Tá certo? Isso aqui, na verdade, eu vou substituir pela... Então eu tenho aqui que vx vezes g' e g', nós vamos lembrar que é a derivada de g com relação a v, dividido por v é igual a f' vezes f de v, y, f de vz.
Agora eu vou pegar essa expressão e vou dividir por essa. Então, vou pegar essa expressão aqui e vou dividir por essa. Então, vai aparecer um G aqui embaixo. Se eu dividir essa expressão, essa que eu tenho aqui, essa expressão final que eu obtive. Se eu dividir essa expressão por essa, vai aparecer aqui um G e vai aparecer aqui um produto de F's, né? F de V de X, F de V de Y e F de V de Z. Que eu vou reescrever aqui em cima, para não ficar tão bagunçado. Tá certo? Então eu vou reescrever aqui, que o que eu tenho é 1 sobre V de G' dividido por G é igual a 1 sobre V de X, já passei esse V de X para cá, vezes F'. Você percebe que a componente que vai depender de Y e de Z vão cancelar. Então só vai ficar a componente que depende da componente X. Então eu tenho aqui um F' que depende de V de X, dividido por um F que também depende de V de X. Tá certo? Então quando eu faço essa divisão, é isso que eu obtenho. E aqui tem uma coisa interessante. Do lado de cá, eu tenho uma expressão que depende de Vx, de V, né, que é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. E do lado de cá eu tenho algo que só depende de Vx. Para eu ter essa independência, na verdade, a única forma de termos essa independência é se nós dissermos que isso aqui é uma constante. E nós vamos chamar essa constante de menos 2 gama. Por conveniência nós vamos chamar de menos 2 gama, porque já já vai aparecer um meio aí que vai cancelar esse 2, então fica um gama na minha conta. Então eu tenho essa expressão, tá certo? Essa é uma expressão que relaciona a função g total com a função f, e eu cheguei à conclusão, devido ao fato que do lado de cada equação depende das componentes, da soma das componentes, porque depende de v, e do lado de cá só depende de uma componente, a única forma disso ser satisfeito sempre é se isso aqui for uma constante. Caso contrário, eu vou variar esse aqui, eu mantenho a função f de x, eu mantenho o valor de v de x, eu mantenho o valor dessa componente, então essa parte é fixa. Aí eu começo a variar essas. Se isso começar a variar o valor, então peraí, essa é fixa e essa está variando? Não dá, por isso que isso aqui tem que ser uma constante. Que nós chamamos de menos 2 gama. Então nós temos aqui uma equação que diz que 1 sobre Vx, eu vou agora só pegar essa componente, porque se eu souber a função f, eu sei tudo. F' dividido por f é menos 2 gama. Ou seja, essa equação significa que df dvx, que é a f', vezes 1 sobre f é igual a menos 2 gama vezes v de x. Eu vou passar esse dv para lá, então eu tenho df sobre f é, na verdade, menos 2 gama v de x dv de x. Essa é a equação que eu obtive baseada em tudo isso, em todas essas propriedades que a gente discutiu, e que em princípio deve determinar qual é a função f. Essa aqui é uma equação diferencial trivial de ser resolvida, não é verdade? Lembre-se que gama é uma constante a ser determinada. Constante a ser determinada. Então eu vou agora voltar aqui, vou apagar de novo aqui a minha parte, porque a minha lousa não é muito grande. Pegar essa equação, colocar aqui de cima de novo, então nós estamos lidando com df sobre f, diferencial de f sobre f, é igual a menos 2 gama v de x dv de x. E agora eu vou integrar essa equação. Quando eu integro essa equação, se eu integrar essa equação, eu tenho que a integral de df sobre f, fazendo integral indefinida, é igual a menos 2 gama integral de v de x dvx, obviamente que eu tenho uma constante que eu perco aqui nessa integral, porque a integral é indefinida. Agora, isso aqui dá o logaritmo da função f, não é isso? Mais
o logaritmo de uma função f0, que eu estou conjugando nessa função f0, ou eu vou chamar, na verdade, de um a, para não confundir. Logaritmo de a, estou conjugando nessa constante todas as constantes de integração que eu tenha. Isso tem que ser igual a menos 2 gama vezes a integral de v de x dvx é nada mais do que meio de v de x ao quadrado, né? Aqui você entende por que eu chamei de 2 gama. Bom, isso aqui é o produto, né? Não é verdade? Eu vou botar um menos aqui, que é para jogar para cá. Ou, colocando um menos aqui, porque é arbitrário o que eu posso colocar. Eu tenho que f sobre a é, na verdade, invertendo isso, exponencial de menos gama vezes vx quadrado. Ou seja, a função f é uma função tal que ela é igual a uma constante, também a ser determinada, vezes a exponencial de menos gama, que é uma constante a ser determinada também, vezes vx quadrado. É uma gaussiana. Então, numa das componentes, eu tenho uma gaussiana como função caracterizando a distribuição de velocidade. Essa aqui caracteriza a distribuição de componente. Ela é par e, obviamente, a integral dela é normalizável, né? Porque essa função é uma função... Deixa eu desenhar essa função aqui para a gente saber. Essa função que eu obtive para... É isso que eu obtive para a função f, que eu vou repetir aqui em cima. F, que é essa distribuição de velocidade numa das componentes, é igual a A vezes E elevado a menos gama vezes V de x quadrado, sendo A e gama constantes a serem determinadas. Essa é uma função que tem a característica, não é, de uma gaussiana centrada em zero. Ela é assim, né? Isso aqui é V de x, pode ser positivo e negativo, e isso aqui é o f. Então, a distribuição de velocidade, de acordo com todas as características que nós obtivemos, é uma gaussiana. E isso é uma coisa que você tem que guardar para a sua vida. Que a distribuição de velocidade nesse mundo microscópico que compõe a matéria, no nosso caso uma amostra gasosa, é uma função gaussiana. Bom, obviamente que se eu tenho a função f, se eu tenho essa função f, eu posso ter a função g, já que nós vimos que a função g é o produto da função f aplicada na componente v de x, vezes a função f aplicada na componente v de y, vezes a função f aplicada na componente v de z. Então vamos construir essa função, tá certo? A constante tem que ser a mesma para as funções independente das suas componentes. Então eu posso escrever aqui que a função g, que vai depender agora aqui de v de x, v de y, v de z, que eu sei que na verdade vai ter que depender apenas de v, mas vamos escrever dessa maneira, ela é igual a um a cubo vezes a função f aplicada no ponto v de x, que é e elevado a menos gama v de x quadrado, vezes aplicada no ponto v de y, que é menos gama v de y quadrado, vezes aplicada no ponto z, que é menos gama v de z quadrado. Obviamente, isso aqui é igual a cubo, tá certo? Vezes e elevado a menos gama v de x quadrado mais v de y quadrado mais v de z quadrado, e nós sabemos que esse é v quadrado. Portanto, g de v é igual a um a cubo, que é uma constante a ser determinada, vezes e elevado a menos gama v quadrado. Que também é uma gaussiana. A função g também é uma gaussiana. Tá certo? Mas nós determinamos a função. A interpretação física dela depende dela vezes o elemento de volume. O elemento de volume que seria dvx, dvy, dvz, quando eu estou tratando de coordenadas
cartesianas ou um outro elemento, dependendo das coordenadas que eu estou lidando. Então eu tenho agora a função f. É uma gaussiana, a função g, assim como eram as funções. De fato, da maneira que nós compusemos, a função, o produto delas vai depender apenas do módulo da velocidade, não é verdade? E agora nós temos que aplicar algum conhecimento para determinar as constantes. Tá certo? Então eu vou aplicar aqui um conhecimento para determinar as constantes. Eu quero que você guarde aí na sua mente essa função, porque nós vamos voltar a ela daqui a pouco. Mas agora, para determinar as constantes, eu quero pegar essa função aqui e lembrar duas propriedades importantes. Primeiro, a integral de menos infinito até mais infinito de f de v de x dv de x, que é a soma de todas as frações, tem que ser unidade. E segundo, mais importante ainda, a integral de menos infinito a mais infinito de v de x quadrado, f de v de x, dv de x, tem que dar a velocidade x, né, média quadrática. Que eu vou representar dessa forma. Enquanto essa vale 1, essa tem que ser compatível ao fato que eu já aprendi que meio de m vezes essa velocidade média ao quadrado tem que ser igual a meio de kt. Então, isso está relacionado com a temperatura e isso está relacionado com a nossa interpretação das funções. Então, vamos fazer essas integrais, tá certo? Para determinar essas constantes. E fazendo essas integrais, como eu não conheço essa, não é? Eu posso começar dizendo o seguinte, que na verdade, como eu vou ter essa constante aqui, eu posso reescrever o valor médio como sendo isso dividido, então eu posso dividir essa fração aqui pela integral de menos infinito a mais infinito de f de v de x dvx. Porque eu sei que isso aqui tem que ser unitário, mas vai depender do a. Aqui em cima também vai depender do a. Essa é uma forma de eu eliminar o a para poder agora determinar o gama. Depois eu volto, coloco aqui e determino o a. Então, fazendo isso, essa é uma integral simples, eu vou fazer aqui em cima a primeira integral. Então, a primeira integral diz para a gente que a integral de menos infinito até mais infinito de v de x ao quadrado vezes a e elevado a menos gama v de x ao quadrado dvx dividido, porque eu não sei o a, então eu vou, entende? Se eu soubesse o a já, mas eu posso normalizar, porque eu sei que essa aqui, lembre-se que isso aqui é a fração, então a soma total tem que ser 1, eu sei disso tudo. Mas eu posso colocar assim, que é para... Isso é o Vx quadrático médio, não é verdade? Isso é uma forma de... Se eu já soubesse o A, claro, essa integral vai dar 1. Mas como eu não sei, é como dizer que a probabilidade é a fração dividido pela soma de tudo. Essa é uma integral fácil de ser feita, uma integral de uma gaussiana vezes v de x, essa é a integral da gaussiana só. Quando, obviamente, o a vai cancelar aqui, por isso que eu escrevi dessa maneira. Então, eu vou encontrar dessa expressão que a velocidade x quadrática média vai ser igual, de acordo com esse cálculo, vai ser igual a meio de 1 sobre gama. Se eu fizer a conta direitinho, né? Isso aqui é conta que vocês sabem fazer facilmente. Eu encontro 1 sobre gama. Mas nós havíamos visto que meio de m vezes esse Vx quadrático médio é igual a meio de kT. Constante de Boltzmann vezes temperatura, essa é a grande interpretação cinética da temperatura que nós já havíamos feito lá atrás. Portanto, né, você cancela tudo isso, você vê que eu posso dizer que o V de x médio
é, na verdade, kT dividido por m. Então eu posso colocar aqui em cima que isso aqui tem que ser igual a kT dividido por m, onde m é a massa de cada molécula. Ou seja, gama já é determinado. Então dessa expressão eu determino rapidamente que gama, que é aquela constante, primeira constante a ser determinada, é igual a quem? Gama é igual a m sobre 2kT. Não é isso? Passa kT para cá, gama para lá. Então eu já tenho aqui a minha constante gama. Conheço a minha constante gama. Sabendo a minha constante gama, agora sim eu volto, né? Volto lá à minha condição de normalização e escrevo que a integral de menos infinito até mais infinito dessa constante A vezes exponencial de menos gama, mais gama agora é meio de m, né? Aqui vem o v de x quadrado sobre kt, dvx é a unidade. Agora, novamente eu faço a integral, agora sim eu determino o valor da constante A, que é o valor da constante que me permite, de fato, interpretar as funções de distribuição como frações, como probabilidades, não é verdade? Essa função gama aqui, essa constante gama, você não pode mais esquecer. O que significa o seguinte, se você esquecer a função A, a gente vai lá e olha no livro, mas a dependência exponencial você jamais pode esquecer novamente. Bom, fazendo essa integral, novamente uma integral de uma gaussiana, fácil de ser feita, vocês sabem fazer muito bem, mas eu vou lembrar aqui, eu vou botar uma expressão geral aqui, para a gente não dizer que não foi feito, né? Deixa eu colocar aqui para vocês, ó, que eu estou usando o fato de que a integral de 0 a infinito de e elevado a ax quadrado dx é igual a meio de raiz de π sobre a. Tá ok? Se você usar isso, você faz qualquer uma dessas integrais, né? Basta identificar quem é quem, ou tomar derivadas e assim por diante. Muito bem. Então, usando isso, você também toma nota aí, nós determinamos que a constante A, né, essa integral, eu determino que a constante A tem um valor, depois de determinado a constante gama, eu determino que a constante A tem o valor m sobre 2π, constante de Boltzmann vezes temperatura, elevado a meio. Esse é o valor da constante A, que de fato normaliza a função e que me permite interpretar essas funções de distribuição da maneira que eu quero. Então, resumindo agora, eu vou escrever aqui em cima quem é a função f para uma componente e quem é a função g para as três componentes. Então, a função f, como nós vimos, dependendo de uma componente, é igual a m, que é a constante A, né? Dividido por 2π kt, raiz quadrada disso, vezes exponencial de menos quem? Meio de m vx quadrado dividido por kt. E, por outro lado, a função g, que depende agora da velocidade v, vai ser igual, isso aqui é o cubo, porque é produto de 3 vezes, então vai ser m sobre 2π kt elevado a 3 meios vezes exponencial de menos meio m, agora v quadrado dividido por kt. Então essa aqui é para uma única componente e essa é para as três componentes. Certo? Essa para as três componentes do meu gás. Então eu tenho, como você vê, nós determinamos a função de distribuição. Essa função, ela caracteriza, de alguma maneira, como estão as moléculas
em que velocidade, como que estão distribuídas as moléculas de um gás em termos de velocidade, e você vê que ela depende da massa, obviamente, de cada componente, mas depende da temperatura, fortalecendo a nossa interpretação cinética da temperatura, de que, de fato, temperatura é algo que está intimamente ligado com a distribuição de velocidade dos constituintes atômicos ou moleculares de uma amostra. Bom, mas nós temos que olhar um pouquinho mais aqui. Quando eu escrevo G de V assim, dessa maneira, você pode ficar tentado a achar que essa função enquanto essa função aqui de cima, para uma única componente, é de fato a fração de moléculas, né? Se eu escrever F de V de X dV de X, isso representa de fato a fração de moléculas da minha amostra total, com componentes de velocidade entre V de X e V de X mais dV de X. Então, se eu representasse todos os vetores velocidades da componente X, né? Se eu só representar aqui V de X, eu vou ver que todos os vetores velocidades, né? Se eu for representando todos os vetores velocidade, vou medindo das moléculas, todos os vetores velocidades da componente, eu vou ver que se eu quiser saber quantas delas caem dentro de um intervalo V de X e V de X mais dV de X, o número de vetores que cai aqui é exatamente a fração de todos os vetores que caracterizam a componente X das velocidades de um gás. A fração que cai dentro de um intervalo vai ser dado por essa função. Então, aqui nós temos uma interpretação muito boa. Você pode estar tentado aí na sua cadeira, remexendo-se, tentando entender que isso aqui é também a fração de velocidades com módulo de velocidade entre V e V mais dV. Mas não é, porque não tem dV aqui ainda. Nós determinamos aquela função G. Agora eu vou pegar essa função G e vou mostrar para vocês como que de fato nós podemos ver a fração de moléculas entre velocidade V e velocidade V mais dV. Então eu vou pegar novamente essa função e lembrar que, na verdade, é o G de V vezes dVx, dVy e dVz, que representa a fração de moléculas com, né, velocidade tal que o vetor caia dentro daquela caixinha da forma que eu desenhei. Ou seja, isso aqui sim representa a fração de moléculas com componentes de velocidade caindo entre Vx e Vx mais dVx, Vy e Vy mais dVy e Vz mais dVz. Isso aqui representa. Só que nós também vimos que não tem sentido mais falar naquela caixinha, porque qualquer direção com esse valor de vetor velocidade vai ser igualmente provável. Então, nós vamos escrever esse elemento de volume em coordenadas esféricas, porque afinal, isso aqui depende essencialmente, né? Então isso aqui pode ser um 4π vezes v quadrado dv. Esse é o elemento. E quando eu escrevo dessa maneira, eu estou realmente calculando assim. Se eu pegar aquele espaço de componentes de velocidade, como a gente havia dito, né, Vx, Vy e Vz, e eu pegasse todos os vetores que têm módulos parecidos, eu poderia ver que o seguinte, na verdade, todos aqueles que caírem dentro de uma casquinha esférica, que tenha como raio V e que tenha como espessura dV, são equivalentes. E é isso que eu obtenho quando eu escrevo dessa maneira. Aqui eu estou, de fato, verificando todas as minhas moléculas, independente da direção, que tem velocidade. Essa sim é a fração, porque eu já integrei nas cores, só deixei no raio, né? Quando eu escrevo o meu elemento de volume dessa maneira, significa que eu integrei no raio. Então isso sim significa a fração de moléculas, né? Ou de partículas, com velocidade agora de módulo entre V e V mais dV. Talvez isso aqui não ficou muito claro, deixa eu fazer de novo para você entender
o que é que nós estamos fazendo? O que eu fiz foi pegar o elemento... eu posso reescrever isso. Eu vou obter isso de novo. Né? Mantenha aí na sua cabeça que o que eu tenho aqui é dvx, dvy e dvz. Eu vou reescrever isso da seguinte maneira. Isso aqui é g de v vezes. Ao invés de trabalhar em coordenadas cartesianas, eu vou escrever isso aqui como sendo v quadrado dv de ômega. Então eu escrevi em coordenadas esféricas. Porque eu sei que essa função aqui não depende da direção, não depende do ângulo θφ. Tá certo? Mas isso aqui continua sendo a fração de moléculas que tem o vetor velocidade v com componentes v de x, v de y e v de z caindo naquela caixinha, como nós falamos. Mas se a gente quiser ser independente agora das direções, nós queremos apenas perguntar, não, eu quero saber a fração de velocidade, independente da direção que vai, eu quero saber qual é a fração de partículas que tem velocidade, módulo de velocidade entre v e v mais dv. Então eu escrevo dessa maneira, e aí eu somo sobre todos os ôngulos. E nós sabemos, como essa função independe do ângulo, a integral disso dá 4π. Não é isso? Porque a integral de ômega dá 4π. Então, essa integral aqui dá g de v, v quadrado, ou 4π, que é a integral angular, vezes v quadrado dv, porque eu integrei só nos ângulos. E essa aqui sim é agora, né, a fração de moléculas com módulo de velocidade entre v e v mais dv, porque eu somei sobre todas as direções. Ficou mais claro, não é? Muito bem. Então, como a função g ela não depende das direções, porque as características são isotrópicas, nós partimos desse princípio. Então, o ângulo pode ser integrado independentemente, produzindo a distribuição de velocidades, que é a distribuição que caracteriza a distribuição de módulos de velocidade. Então, o que eu tenho aqui, eu vou escrever agora. Eu gosto de chamar essa função de uma função φ de v. dv, né? φ de v dv, de tal maneira que φ de v é essa grandeza toda. E aí, o que nós temos? Se você entendeu tudo o que eu falei, nós temos que φ de v é igual a 4π vezes a constante, vezes a função, vezes v quadrado, vezes a função g, que é, na verdade, m sobre 2π kt, tudo isso elevado a 3 meios, vezes a exponencial de menos meio de m v quadrado sobre kt. Esta aqui é a distribuição para os módulos de velocidade. Essa distribuição, de fato, se eu olhasse num gás, a característica das velocidades da molécula, como função do módulo da sua velocidade, que afinal é a energia que está lá dentro, né? Então, como função de v, eu veria essa função φ de v. Que seria algo que, para velocidades muito pequenas, esse termo aqui é praticamente 1, né? Porque a exponencial de 0 é 1. Então, para velocidades muito pequenas, ela começa a crescer parabolicamente. Mas depois o termo exponencial passa a ser dominante e eu tenho uma distribuição desse tipo. Aqui eu tenho uma proporcionalidade com v quadrado e aqui eu tenho uma proporcionalidade com menos exponencial de v quadrado sobre kt, daquela maneira que está lá. A dependência no início e no fim são essas, e no meio todo eu tenho a expressão completa da distribuição de velocidade. Bem, então, nós aprendemos o seguinte, eu vou resumir aqui o que nós aprendemos. Nós aprendemos que f de v de x, que é igual a m
sobre 2π kt elevado a meio vezes exponencial de menos meio mvx quadrado sobre kt. É a distribuição de velocidade em uma direção. E ela representa, né? Ela representa a fração de velocidade quando eu quero calcular a fração de moléculas, de a contribuição para uma determinada componente de velocidade. Nós também vimos que a partir dela nós podemos determinar a função g de v agora. E essa função g de v nós aprendemos que era igual a m sobre 2π kt elevado a 3 meios vezes exponencial de menos meio de m v quadrado dividido por kt. Que ficou horrível? Vamos escrever de novo. Então, nós aprendemos v de f de x, que é a distribuição para uma componente. Nós aprendemos g de v, né, que eu vou escrever aqui, que é m sobre 2π kt elevado a 3 meios vezes e elevado a menos meio de mv quadrado sobre kt, que é, na verdade, a função que distribuição para as moléculas em termos do valor do seu módulo. Mas ainda, essa função, ela representa, a interpretação física dela é que ela vezes dvx, dvy, dvz vai nos dar a fração de moléculas cuja velocidade cai ali. Essa função específica nós chamamos de distribuição, deixa eu escrever aqui embaixo, né? Distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. Essa distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, ela caracteriza de forma completa a distribuição de velocidades de um gás. Acontece que, conhecendo as propriedades de um gás, nós quisemos, partimos de uma componente, calculamos para 3 componentes, né? Isso aqui é uma componente, aí calculamos para as 3 componentes, e aí falamos assim, bom, devido ao espaço ser isotrópico, as propriedades do gás ser isotrópica, o que faz mais sentido é eu calcular a fração de moléculas que tem um certo módulo de velocidade. Tem módulo de velocidade dentro do intervalo. E aí então nós calculamos a função φ, que também é a distribuição de Maxwell-Boltzmann, só que expressa agora em termos do módulo. E a interpretação é que φ dv, da mesma maneira que a interpretação do F era que f dvx representa a fração de moléculas que tem componente de velocidade entre v de x e v de x mais dv de x. Na parte tridimensional, ou na parte de 3 componentes, nós aprendemos que g vezes dvx, dvy, dvz. Está cabendo aqui, né? Então, que g vezes dvx, dvy e dvz, essa aqui representa a fração de moléculas com componentes de velocidade entre v de x e v de x mais dv de x, v de y e v de y mais dvy, e v de z e v de z mais dv de z. Ela representa essa fração. Mas nós vimos que essa fração, na verdade, vai depender não do local da caixinha, não da direção do valor velocidade, mas vai depender só da composição das componentes. Então nós achamos melhor, já que não depende da direção, integrar tudo isso e chegar a essa distribuição, tá certo? Que é também a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann. Essa é a distribuição de velocidade de Maxwell-Boltzmann, só que expressa agora em termos
Aliás, o Boltzmann tem 2 N's, né? Velocidade de distribuição de Maxwell-Boltzmann. E está caindo fora aqui, então... Essa é a função de distribuição de Maxwell-Boltzmann e ela representa φ de V vezes dV. Isso sim representa a fração de moléculas no meu sistema, ou de constituintes do meu sistema, com velocidade em módulo agora entre V e V mais dV, porque eu integrei em todas as direções, já que eu sei que a direção não era importante, que o meu gás tinha essa característica importante de ser isotrópico em todas as direções. Vamos trabalhar com essa distribuição de Maxwell-Boltzmann. Vamos fazer um gráfico dela. Como eu também já mostrei, esse gráfico é um gráfico que agora não tem sentido ser do lado negativo, porque eu estou trabalhando só em módulo, tá certo? E ele mostra uma certa distribuição que começa parabólica e que cai exponencialmente. E que eu tenho nessa distribuição algumas características importantes a serem notadas. Uma dessas características importantes é o valor máximo dela, que é o que eu chamo de velocidade mais provável. Essa velocidade mais provável, que é o máximo da distribuição, pode ser obtido, tá certo? Como que eu determino o Vm? Eu determino o Vm tomando a derivada de φ com relação à velocidade. Como que eu determino o Vm? Eu determino tomando a derivada de φ com relação à velocidade igualando a zero, porque eu vou determinar o ponto de máximo. Se eu fizer isso, eu vou ver que essa velocidade mais provável, que nós vamos chamar de Fm, ela é a raiz quadrada de 2kT sobre m. Existe uma outra velocidade importante, que é a velocidade média. A velocidade média da partícula é a média. A velocidade média da partícula tem que ser obtida através da soma de todas as probabilidades. Então, a velocidade média é determinada da seguinte maneira. Velocidade média é igual à integral de 0 a infinito de V vezes φ de V dV. Se você fizer essa integral, você vai determinar a velocidade média. E se fizer isso, a velocidade média vai dar exatamente 1,12 vezes a raiz quadrada de 2kT sobre m. Essa é a velocidade média. Ela é maior do que, enquanto aqui eu tenho a velocidade mais provável, que é a chamada Vm. Deixa eu tirar aqui o nome da distribuição de Boltzmann, que é para a gente poder... Aqui eu tenho a velocidade média, um pouco acima. Essa é a velocidade média da partícula, um pouco acima. E eu tenho também algo que é interessante, que é a chamada velocidade quadrática média, ou root mean square, né? Então essa velocidade quadrática média, que nada mais é do que... a gente chama velocidade RMS, que é determinada da seguinte maneira. A velocidade, o VRMS, ele é determinado da seguinte forma. Eu calculo a velocidade quadrática média primeiro, dessa forma, fazendo a integral de 0 a infinito de V quadrado. E aí o meu VRMS, ele vai ser igual a raiz quadrada do valor quadrático médio. E se eu calculo esse valor, eu vejo que dá exatamente 1,22 vezes a raiz quadrada de 2kT sobre m. Então ela está um pouco para cá ainda. Essa seria a root mean square. Então eu tenho todos esses valores caracterizando a distribuição de velocidade das partículas do gás. E essa distribuição, ela tem uma característica importante, né? Você vê que
ela depende da temperatura, tanto lá no expoente. À medida que a temperatura cresce, você vê que todos esses valores crescem, né? Porque à medida que cresce com a raiz quadrada da temperatura, de fato. Então esse ponto, à medida que eu aumento a temperatura, esse ponto cresce. E o fator de normalização, ele vai com o inverso da temperatura aqui, né? A temperatura vem no denominador. Significa que a distribuição fica mais achatada. Então deixa eu mostrar aqui para vocês como que é graficamente, rapidamente, né? Como que nós temos a distribuição dessa velocidade como função de temperatura. Se eu considerar várias temperaturas, então eu vou considerar uma temperatura aqui determinada. Isso aqui é uma temperatura T1, tá certo? Onde eu tenho a distribuição de velocidade das partículas do gás dado por essa curva. Se eu aumentar a temperatura, eu vejo que esses valores máximos se deslocam, como eu calculei. Por outro lado, ela como um todo se achata. Então eu começo a ter algo desse tipo aqui. Isso seria T2. E se eu aumentar ainda mais, aqui ficou um bico, né? Nós não gostamos de bico nas distribuições. Se eu aumentar ainda mais a distribuição, ela achata ainda mais, desloca ainda mais. Então isso aqui seria um T3. E aqui eu teria um T2. Então, à medida que eu vou aumentando a temperatura, eu vejo que a distribuição vai se alargando, né? Eu vou tendo componentes de velocidade mais altas, eu vou tendo menos componentes de velocidade mais baixa, porque componente mais baixa, obviamente, representa um gás mais frio. Tá certo? Por outro lado, para compensar a área, porque a integral de tudo isso tem que dar 1, ou a soma de todas as moléculas tem que dar o número de moléculas do seu sistema, que é N. Então, obviamente, isso tem que se achatar. O máximo aqui vai caindo e vai deslocando para lá. Bom, com o conhecimento dessa função e as suas formas, tanto a distribuição para uma componente, quanto a distribuição para a forma vetorial das componentes, como a expressão da distribuição para o módulo da velocidade, caracteriza a distribuição de Maxwell-Boltzmann. E conhecendo essa distribuição, nós podemos agora determinar certas características do gás, que é aquilo que nós vamos fazer na próxima aula.